Nos revele a sua beleza, nos revele a sua beleza. Nos revele a sua beleza, Senhor. E nós iremos correr após o Senhor. Seduza-nos. Seduza-nos. E nós iremos correr após o Senhor. Muitos homens apaixonados pelo Senhor oraram para serem seduzidos por suas cordas de amor. E nós nos abrimos diante do Senhor e lhe pedimos: nos seduza, nos atraia, nos faça ver a sua beleza. A sua beleza absorve qualquer feiura da nossa vida. A sua beleza absorve qualquer vazio que nós temos. A sua beleza absorve qualquer falta que habita em nós. Nos faça ver a sua beleza. Já não é mais véu, já não há mais véu entre nós. 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 Oh! Já não há mais véu entre nós. Já não há mais véu, já não há mais véu, já não há mais véu. Abre os nossos olhos, abre, 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 abre. Eu quero ver, 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 eu quero ver. Oh, eu quero ver, quero ver. Queremos ver. Abre os nossos olhos, Jesus. Papai, Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã. Seu cheiro está nos chamando. Seu cheiro está nos convidando. É uma cama colocada de intimidade. Nós vamos deitar nela. Vamos deitar nesse lugar de intimidade, descansar, ter prazer, gozar, desfrutar do nosso amado. Meus irmãos amados, levante suas mãos a Ele nessa manhã. Sabe, se disponha, se disponha, se disponha. Declare do fundo do seu coração, declare: Senhor, eu estou disposto. Declare: Senhor, eu estou diante da sua presença. Me satura, me satura, me preenche. Nós voltamos para o jardim outra vez. Voltamos outra vez. O jardim não é um lugar, é uma pessoa que habita em nós. Ele é o jardim.
Que atmosfera de descanso nesse lugar. Que atmosfera de descanso nesse lugar. Há consolo nessa manhã, irmãos. Há consolo nessa manhã, meus irmãos. Eu sinto que tem pessoas aqui nessa manhã que o Senhor quer ativar o dom profético das canções. E o Senhor agora está começando a colocar melodias na sua boca, melodias no seu coração, melodias em sua boca, melodias no seu coração. Deixe que essa vida flua. Deixe que as canções fluam. Quem sabe alguns de vocês questionem e digam assim: como eu vou cantar se eu nem tenho voz? Um adorador não canta com a garganta, ele canta com o coração. Um adorador reflete aquilo que o seu coração está gozando, está experimentando. Desde que as canções fluam. Já te damos a nossa vida, Pai. Já te damos o nosso tempo. Já te damos tudo o que nós somos. Nada depende mais de nós. Tudo já foi dado a Ti. Produza aquilo que o Senhor determinou para essa manhã. Todo o depósito que o Senhor determinou liberar nessa manhã. Tudo aquilo que o Senhor mensurou de dimensão de revelação para alcançar a nossa vida nessa manhã. Por favor, Pai, não deixe que fique retido por espíritos de distrações, por espíritos bloqueadores, por espíritos que atuam na mente dos santos, para que sua mente não esteja submissa à palavra da obediência ao Filho de Deus. Oramos que o Senhor governe cada aspecto desse ambiente e que o seu Espírito nos introduza em um lugar de relaxamento tão grande, meu Pai, que possamos ouvir sua palavra relaxados, descansados, que possamos ouvir sua palavra, Senhor, desfrutando, não com tensão, não com preocupação com horário, mas em descanso e em prazer de estar contigo. Amém. Bom dia, igreja do Senhor. Graça e paz a todos. Estão no lugar de vocês. Meu apóstolo, obrigado pela honra. Obrigado pelo coração. Obrigado por nos trazer aqui de volta. Eu não sei, pode tirar aqui? Eu não sei se vocês conhecem minha esposa, mas eu queria chamar ela aqui só para dar um bom dia a vocês, saudar vocês. Vem cá, amor. Nós fizemos 13 anos de casado no dia 19 de novembro. Bom dia.
Estou feliz nessa manhã em poder estar com vocês. Eu acredito que será uma manhã muito profética, onde o Espírito Santo vai nos conduzir a um lugar de revelação. Muitas vezes nós somos abatidos, enfraquecidos e nos vemos como fracos. Mas tudo isso é porque o inimigo ele tenta turbar a nossa visão quanto quem nós somos em Deus. A palavra diz que por meio de Adão o pecado foi estabelecido na terra. Mas por meio de Cristo nós experimentamos da ressurreição. E eu profetizo a ressurreição do Senhor Jesus na sua vida hoje. Eu não sei qual é a área que a sua identidade está distorcida, mas eu acredito piamente que nós vamos desfrutar da ressurreição de Cristo nesse ambiente. Eu acredito que áreas em nossas vidas irão ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. Amém? E eu creio, irmãos, eu creio que não existe um filho de Deus que busca, que quer, que ouve, que obedece, que se curva, que se humilha, que não experimente das riquezas que o Senhor ele já tem liberado para as nossas vidas. Porque nós, como filhos de Deus, somos herdeiros de tudo que é dele. Sabe, quando a gente para olhar um documento de identidade, a primeira coisa que a gente vai ver e a gente vai procurar é saber de quem nós somos filhos, né? Filho de Maria, filho de João, filho de Pedro, filho de Paulo, filho de Josefa. E hoje nós somos filhos de Cristo Jesus. E sobre as nossas vidas repousa palavras de vidas e não palavras de morte. Palavras de encorajamento e não palavras de medo. Eu profetizo que todo medo que te prende, todo medo que te paralisa, todo medo que te impede de romper em áreas específicas da sua vida, em nome de Jesus cairá por terra nessa manhã. E o Espírito Santo irá te conduzir a um lugar de força, a um lugar de libertação, a um lugar de reconhecimento, a um lugar de paternidade, a um lugar de filiação. Eu profetizo a paternidade de Cristo sobre a sua vida, aonde toda orfandade cai por terra e a vida de Cristo é liberada e manifesta. E se você crê, levanta suas mãos e aplauda o nome dele. Amém? Esse é o meu bom dia para vocês. Bom dia com muita convicção de que Deus irá fazer coisas grandes nessa manhã. Você crê? Você crê? Vamos fazer um ato profético? Diga assim: olhe, nenhuma cadeia vai me impedir de receber o que o meu Pai tem para mim nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Eu acho que se eu deixar o microfone aqui e for embora, está tudo certo. Meus apóstolos lindos, meus pastores amados, essa casa tão linda. Que alegria estar com vocês, estarmos juntos, estarmos em família. O Senhor não nos deixou dormir essa noite, estamos virados. De manhã, logo cedo, o Senhor começou a falar comigo alguns assuntos que eu tinha que tratar com vocês hoje. E a gente colocou isso como um esboço. Foi muito bom chegar aqui e ouvir a apóstola dizer que a gente tem um tempo hoje. Eu queria de verdade, irmãos, que você pudesse me dar toda a atenção e todo o seu tempo hoje. No meio do caminho a gente dá uns glória a Deus, a gente dá uns aleluia, que a gente é crente, é baiano, não tem como não dar um glória a Deus. Não é verdade? Mas eu quero muito a sua atenção, porque nós vamos tocar em assuntos hoje que são sensíveis.
São assuntos delicados e que, se a gente não tiver a disposição de ouvir com atenção, isso pode passar por cima e não tocar áreas específicas das nossas vidas. Estou com 2 adolescentes ali comigo, que são chiclete, cabelinho dourado, cabelinho de cachos. Esses meninos, para onde eu vou, querem ir atrás de mim, você acredita? Chegaram lá em casa às 6 e pouca da manhã hoje, moram lá no aeroporto. Eu moro num Cabula, saíram de lá para casa. Às vezes eu tento me livrar deles, eu não consigo. Mas, irmãos, muitos de nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, nós temos a tendência de valorizar muito o que os nossos olhos veem serem reproduzidos na vida das pessoas. Nós, como pastores, entramos em colapso quando nós cuidamos de algumas pessoas dedicadamente por algum tempo, e acaba que aquela pessoa cai em promiscuidade. Estou certo com o português? Acho que sim. Essa pessoa cai em pecado, essa pessoa comete algum tipo de ato que visivelmente foi ruim. E nós, como discipuladores, entramos em choque porque não era aquilo que a gente propôs àquela pessoa viver, e não era aquilo que a gente desejava para a vida daquela pessoa. Eu acho que a maior frustração de pessoas que cuidam de pessoas é quando nós assistimos que a vida delas não estão reproduzindo o que deveria reproduzir. Ou seja, quantas vezes nós já cuidamos de casamentos que lá na frente se romperam? Quantas vezes nós cuidamos de jovens que lá na frente se tornaram pessoas bem ruins para a sociedade? E no meio do caminho, nós, como pastores, discipuladores, líderes, começamos a nos questionar: aonde eu errei? O que eu ensinei errado para essa pessoa? Ou nós falamos que essa pessoa nunca quis nada com Deus, era somente aparência? Porque nós julgamos muito o que aquela pessoa recebeu de Deus por aquilo que visivelmente ela está reproduzindo como pecado. Antigamente, a antiga igreja, não essa igreja, porque essa igreja tem uma visão nova do que o Senhor está fazendo agora, mas as igrejas que ainda caminham à luz da estação que já passou, são congregações que sempre estão com os olhos colocados no que visivelmente as pessoas produzem. É por isso que nós vemos que é muito fácil ajudar as pessoas a mudarem de hábitos, mas não é porque alguém mudou de hábito que realmente está vivendo uma vida espiritual. A espiritualidade vivida em nossa vida é medida pelo quanto de Deus se forma em nossa casa. Eu conheço pessoas que mudaram suas roupas, conheço pessoas que mudaram a sua linguagem, conheço pessoas que mudaram seus hábitos. No lugar de ir para um bar no domingo, hoje vai na igreja. No lugar de carregar uma arma na cintura, hoje carrega uma Bíblia embaixo do braço. Só que a mudança dos hábitos dessa pessoa, ou dessas pessoas que eu realmente acompanhei e presenciei, não era suficiente para modelar a realidade que Deus tinha para aquela casa, para aquela família. E se isso não era suficiente, era porque aquilo que essas pessoas viviam não era o Evangelho, era uma religião. As Escrituras dizem que a promessa que está sobre Abraão, sobre a semente de Abraão, é que em sua semente seriam benditas todas as congregações da terra. Sim ou não? Não. Todas as famílias da terra. A palavra de Deus dada a Abraão, que seria estabelecida por sua semente, era que a semente de Abraão, que é Cristo, traria a realidade de Deus dentro do ambiente doméstico chamado família. Então, como nós medimos a espiritualidade de nós mesmos ou de qualquer outra pessoa, é o quanto de Deus tem sido expressado no seu ambiente doméstico, o quanto de Deus há vivendo em sua casa, o quanto de Deus há vivendo na sua família. Não importa se é uma medida grande ou se é uma medida pequena, se Deus começa a se revelar no seu ambiente diário, na sua vida doméstica, no seu dia a dia, isso é sinal de que você não creu em uma religião. Isso é sinal de que você realmente está vivendo uma vida em Cristo a partir do Evangelho. Você vê, todas as religiões da terra não prezam o que acontece em casa, prezam o que acontece em lugares.
o hinduísmo, o budismo, as religiões de matriz africana, todas elas têm que sair do ambiente do lar para entrar no ambiente religioso, que eles julgam ser santo, o ambiente deles, e ali eles se conectam com os deuses dele. Mas eles, quando saem dali, os deuses dele, a realidade espiritual dele, a espiritualidade que eles chamam de espiritualidade, ficam naquele lugar e não entram em suas casas. Só que quando nós vemos o Evangelho nascer, o Evangelho não nasce estabelecendo um lugar, o Evangelho nasce estabelecendo famílias. Nisso está a diferença de como a religião funciona, de como a vida espiritual funciona. E nós temos que ver, olhando por essa ótica, pela vida das pessoas que mudam de hábito, que mudam de aparência, que mudam de forma externa, olhando para a vida dessas pessoas, nós nos decepcionamos quando elas mudam tudo, mas no meio do caminho cometem um pecado. E nós falamos assim: fulano estava indo para todos os cultos, ciclano estava indo para todas as células, o marido estava também acompanhando, mudou, não fuma mais, bebia, não bebe mais, se vestia vulgarmente, mas não se veste mais. E do nada, essa pessoa comete uma atrocidade que decepciona aqueles que estão discipulando ela. É porque muitos de nós, irmãos, ficamos presos naquilo que de forma exterior tem sido reproduzido na vida das pessoas, e não tocamos nas raízes dos problemas delas. Ou seja, toda a obra da carne que Paulo coloca em Gálatas 5, não tem a ver com a maldade do homem, tem a ver com a carência do homem. Eu pergunto para vocês uma coisa: uma pessoa que é dada a ter várias mulheres ou vários homens parceiros, é uma pessoa que tem maldade por querer fazer aquele ato, ou é uma pessoa que tem uma carência ao extremo que tem que ser suprida por um maior número de pessoas ao seu lado? Entre em uma prisão e veja quantos assassinos carentes estão ali dentro. Você dá um abraço nesse cara, ele chora. Você fala da família para uma pessoa que está na prisão, ele só precisa se rasgar de choro. Quando nós vemos as obras da carne, nós vemos que tudo é fruto da carência humana. Porque muitas pessoas querem ter o que não podem ter, porque se sentem tão carentes em não serem aceitos pelo que são, que querem tomar dos outros para ser igual ao que os outros são. Ou seja, a raiz do problema do ser humano está na manifestação da carência. Vocês se lembram quando Adão cometeu o primeiro pecado? Qual foi a posição que ele se colocou diante de Deus naquele momento? Um cara que foi feito herdeiro de tudo, um cara que Deus criou no sexto dia, no sétimo dia Deus disse assim: eu vou descansar, porque agora eu dei todas as coisas ao filho que eu criei. Como é que no momento que ele peca e Deus vai visitá-lo, vai saber como ele estava? Ele se esconde atrás de umas árvores, se cobre de folha de figueira e se coloca numa posição que ele nem mais conhecia quem Deus era, por ter medo do próprio pai dele. Quando nós lemos aquela cena de Gênesis 3, não estamos vendo um homem mau, estamos vendo um homem carente. Me escondi porque eu tive medo, estava nu. Ou seja, quando nós vemos as pessoas reproduzirem vários pecados, e se você tem alguma área da sua vida que ainda não foi vencida pelo Espírito de Deus que habita em você, não é porque você é fraco, não é porque você não se converteu, não é porque Deus não está trabalhando na sua vida, é porque existem áreas da sua vida que ainda são carentes e Deus ainda não preencheu aquele lugar. A isso a Bíblia chama de orfandade. Repita comigo: orfandade. Você já pegou a carteira de identidade de um órfão? Você já pegou uma certidão de nascimento de um órfão, de pai? Tem algum nome do pai lá?
Qual é a maior característica de um órfão? Como nós determinamos se uma pessoa é órfã ou não é órfã? Se na sua identidade, se na sua identificação, ela não leva o nome dos genitores dela. Vocês estão comigo? No momento que ela é adotada e naquela identidade os pais adotivos colocam o nome do papai e o nome da mamãe, naquele momento aquela pessoa não é mais chamada de órfã, porque alguém tomou a responsabilidade da paternidade daquela pessoa. Ou seja, nós temos que ver o tema do pecado por outro ângulo. A ideia de Satanás é que você veja os seus deslizes como sua fraqueza, porque se eu deslizei, porque eu sou fraco, é porque eu não estou sendo bom o suficiente para que Deus trabalhe na minha vida. E acaba que há um peso de culpa, acaba que há um peso de cobrança, e acaba que nós colocamos um saco de cimento nos nossos ombros, porque se ainda estamos fracos nessa área, porque nós não ainda estamos levando a sério nossa vida com Deus. E acaba aqui, meus irmãos, se realmente Cristo entrou na nossa vida, se realmente nós recebemos Ele em nós, nós não pecamos porque somos fracos, pecamos apenas para evidenciar que precisamos render aquela área a Ele, para que Ele encha aquela área da nossa vida. Até os nossos tropeços, até os nossos erros, até as áreas da nossa vida que estão em faltas, são apontamentos de que Deus deseja enchê-las com a graça e com a vida dEle. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? A questão está, quando nós falamos de identidade, estamos falando de o quê? Quando um guarda te para numa blitz, e ele pede a sua carteira de habilitação, o que ele quer com aquela carteira? É o que o senhor falou? Confirmar se você pode dirigir ou não pode, né? Então, uma identidade é uma apresentação de quem você é. Quando nós pegamos uma identidade, nós vemos Joana, filha de Maria, nasceu em tal data, natural de tal data, porque, fale comigo, identidade. Fale forte, identidade. É a apresentação de algo ou alguém. Quando nós falamos assim, essa casa apostólica, ela tem uma identidade. Nós estamos dizendo que existe algo que define como essa casa funciona, resume o que essa casa é, como ela manifesta Deus aqui nesse lugar. Ou seja, esse é o aspecto mais superficial. A identidade é um elemento que apresenta algo ou alguém. Quando você faz o seu RG, você está fazendo um documento que apresente quem você é. A raiz da palavra identidade significa algo de um tipo de qualidade. Algo de um tipo de qualidade. Algo de uma espécie. A palavra identidade vem do latim, que significa algo equivalente à espécie de. Ou seja, quando nós falamos assim, a minha identidade é humana, nós estamos dizendo que o ser humano, a espécie humana, apresenta o que nós somos. Só que existe uma grande diferença, irmãos, entre identidade e personalidade. A identidade apresenta o que a personalidade é. Naquele registro de RG está apresentando quem João é. Só que se eu não sei quem João é, como eu posso apresentá-lo? Vocês pegaram isso comigo? Ou seja, se você for hoje no... Como é o nome do lugar que faz documento aqui? Se você for no saque hoje, você fala, olha, eu quero uma identidade. A pessoa vai dizer, tudo bem, qual é o seu nome? Você vai dizer, eu não sei. Quem são seus pais? Não sei. Aonde você nasceu? Não sei. Você poderá ter uma identidade para te apresentar se você não sabe quem você é? Não. Ou a mulher do saque pode olhar para você e falar assim, como você não sabe quem você é, eu vou criar algo que eu interprete quem seja você. Ela pode olhar para você e dizer, não, o nome não é Carlos, o nome é Miguel.
Ela pode olhar para você e dizer, não, homem, ele não tem 45 anos, ele tem 35 anos. Ou seja, pelo fato da pessoa não saber quem ela é, ela dá margem para que as pessoas interpretem e produzam a identidade que as pessoas julgam ser aquela pessoa. Vocês estão entendendo isso comigo? Ou seja, segundo a ciência, só introdução para a gente entrar no assunto bíblico, tá, gente? Mas por favor entendam isso. Segundo a ciência, a identidade de uma pessoa é fruto do seu contexto, do que os seus pais dizem que elas são, fruto da educação que essa pessoa teve, é fruto do bairro, da geografia onde essa pessoa nasceu. Segundo a ciência, a identidade é algo que se constrói de fora para dentro. Ou seja, se nós nascemos aqui, diz que nós somos soteropolitanos, nós somos baianos. Se você nasceu em uma família e seu pai e sua mãe determinou palavras sobre você, acaba que você acredita que você são aquelas coisas que saíram da boca dos seus pais. A ciência acredita que a identidade do ser humano é uma construção fora dele. A ciência acredita que a identidade de um ser humano é algo que envolve o contexto dele e não aquilo que se manifesta através dele. Vocês se lembram quando Adão caiu? O primeiro sintoma que ele manifestou foi carência. Fale comigo, carência. O segundo sintoma que ele manifestou foi: eu não sei mais quem eu sou. Ele nasceu sendo filho, mas quando o pai aparece, ele não consegue ver o pai mais como ele é. Deu amnésia nele. Ele perdeu sua consciência eterna. Ele perdeu o seu sentido de ser eterno. Ele perdeu a consciência de quem ele era no seu pai. Ele perdeu a convicção de quem ele era no seu pai. E acaba que a carência, mas a amnésia de quem ele era, fez com que a humanidade fosse construída por uma identidade fora de si, pelo contexto em que ela está inserida. 90% do que você é em sua humanidade hoje não foi porque você escolheu, foi porque você, de forma vulnerável, foi construído a isso. O bairro onde você nasceu, os pais que você teve, os avós, seus tios, as pessoas que influenciaram diretamente a sua vida, isso determinou que 99,99% dos seres humanos são apresentados, têm a sua identidade definida pelo contexto externo. 99,99% dos seres humanos têm a sua identidade, a sua apresentação definida pelo seu contexto externo. É por isso que nós usamos títulos hoje. É por isso que o médico, ele acha que ele é médico em casa também, porque para ele a identidade dele é a profissão que ele tem. Por isso que um advogado, ele acha que o escritório dele também é em casa, porque ele acredita que a posição dele é aquilo que ele é, e não a função que ele tem. Porque, fale comigo, os seres humanos em Adão, grita forte, os seres humanos em Adão, são definidos pelo contexto que cercam a vida deles. Pergunte forte para mim, por quê, pastor? Porque pelo fato de não terem pai, não sabem de onde vieram, então não sabem quem eles são. E muitos de nós falamos que Deus é nosso pai, dizemos que Ele é o pai de amor, recebemos Ele como pai, mas ainda temos atitudes de carência em nossa vida. Isso quer dizer que nós recebemos a teoria de quem Ele é e não a verdade de quem Ele é. Uma coisa é você sentar com alguém e você aprender que Deus é seu pai. Outra coisa é, numa circunstância de necessidade da sua vida, você ter a convicção dentro de você que você não vai ter necessidade porque o seu pai é Senhor de todas as coisas. Irmãos, os desafios que nós passamos definem a experiência que nós temos com Deus. Se a experiência que você teve com Deus é uma experiência teórica, no primeiro deserto da sua vida vai desabar. Mas se a experiência que você teve com Deus é real, uma experiência espiritual, nos desertos da sua vida, aquilo que está vivo em você vai se manifestar através de você.
Como nós vemos realmente se Deus é nosso Pai? Grita para mim, como nós vemos? Diante de circunstâncias onde nós poderíamos nos sentir desamparados, temos segurança, somos sóbrios, estamos saciados, sabe? Nós entramos em dificuldades, mas com aquela convicção de que existe algo em nós que irá suprir, irá nos ajudar a passar aquela adversidade, vencer aquele momento. Isso é a convicção real, de que você não tem uma experiência com a teoria, mas de que você tem uma experiência com uma pessoa, com um Pai de amor. Olhe para o seu irmão e diga para ele: os desafios que você passa revelam o quanto de Deus vive em você. Agora nós temos um embate. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós usamos a palavra Abba. Fale comigo, Abba. E a palavra Abba significa fonte, ponto de origem. Quando nós chamamos Deus de Pai, de Papai, de Abba, nós estamos dizendo que Ele é a nossa fonte, que Ele é o nosso ponto de origem. Amém? Isso quer dizer que você não nasceu da carne, não nasceu do sangue. Isso quer dizer que você que recebeu o Espírito Santo na sua vida, não é nascido nem de José, nem de Maria. Isso quer dizer que no momento que o Espírito Santo entrou na sua vida, Ele te reconectou à fonte criadora do seu ser, que é o seu Pai. Levante suas duas mãos e diga: Abba, Pai. Diga: Tu és minha fonte. Então, meus irmãos, se Ele é a nossa fonte, se Ele é a nossa origem, se nele nós fomos gerados antes da fundação do mundo, nós agora temos que começar a questionar aquilo que nós julgamos ser quem nós somos. Fala comigo de forma real. Tem muita coisa em você que não é Deus, não é verdade? Mas se nós nascemos dele e temos coisas que não é dele, é porque nós estamos ainda absorvendo uma identidade que recebemos na terra e não diretamente do nosso Pai. Vamos ler dois textos juntos. Vamos ler o primeiro em Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 4 e 5. Se não tivermos ancorados na verdade sobre nossa origem, iremos ser modelados por uma identidade e definição enganosa. Efésios 1, versículo 4 e 5. Aponte para esse texto aqui, está aqui, não precisa nem abrir a Bíblia, pode olhar para aqui. Aponte para esse texto, por favor, nunca esqueça isso que eu vou falar para vocês, por favor, isso é bem prático. Aponte para esse texto e diga assim: esse é o plano vertical. Fale o plano vertical. Vamos ler? Como também nos elegeu nele. Vamos ler com calma. Nos elegeu aonde? Nele. A palavra nele significa nos escolheu, nos modelou no mais íntimo do seu ser. Se alguma vez você, como mulher, perguntou ao seu esposo se ele realmente se ama para se sentir amada, saiba que você, antes que seu marido ou seu esposo ou seu namorado te ame, você foi produzido em um ambiente íntimo de amor tão profundo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: mesmo que ninguém diga que te ame, você já nasceu em amor. Fale para ele: você não é carente de amor, você é doador de amor, porque você nasceu em amor. Aleluia, aleluia. Você é amado. Olha, Ele nos produziu no mais íntimo do seu ser, no íntimo do seu amor, no mais profundo do seu coração. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes que você viesse para essa terra e precisasse ser amado por alguém, Ele já gerou você um ambiente pleno e completo de amor e prazer nele. Nós não precisamos ser amados, já fomos amados.
Você não precisa receber o que você já tem. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Versículo 5. E nos predestinou, fale comigo, e nos predestinou. Agora aponta para esse texto e diga: plano horizontal. Volta para o 4, irmão, por favor. Volta para o 4, por favor. Esse plano é o quê? Fale comigo, entre mim e ele. Pode passar? E esse plano agora, fale comigo, entre mim e os homens. Fala o plano horizontal. Ele me amou para que eu fosse a manifestação daquilo que ele é, um filho. Vocês entendem? Eu sinto um amor tão grande, irmão. E nos predestinou para filhos em adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amados irmãos, a nossa vida tem uma travessia, e eu quero que você anote ou grave isso, por favor, nunca esqueça disso. Nessa vida nós temos uma travessia. Nós saímos do vertical para viver no horizontal. Vocês entendem agora porque a cruz era a união de duas madeiras? Porque a cruz era um ponto eterno que unia aquilo que o Pai fez com aquilo que Ele quer manifestar na terra. A cruz é um ponto de convergência, onde o céu e a terra se unem para manifestar o que Deus determinou antes da fundação do mundo. Mas você sabe que nessa travessia, fale comigo, a travessia entre o vertical e o horizontal. Nessa travessia nós passamos por sérios problemas. Por que nós passamos? Um exemplo, Deus gerou Israel, pastor Israel. E num plano vertical, quando Deus olhou para o pastor Israel, Deus viu um cara santo, irrepreensível, perfeito. No plano vertical, Israel era perfeito, parecia Brad Pitt. Brad Pitt perde para você, meu irmão. Nesse plano vertical, a nossa vida é perfeita. Tudo está no lugar, tudo está encaixado, tudo está pleno. Existe as mamães quando ficam grávidas, né? As pessoas falam, que barriga mais linda. Mas eles não sabem que aquilo foi o começo do problema para aquele bebê que está ali dentro. Quando nós saímos do plano vertical, do mais íntimo do nosso Pai, e entramos no ventre de uma mulher, pelo sêmen de um homem, naquele momento, começa um processo de deformação quanto àquilo que nós éramos, antes que o mundo fosse criado. E por que esse processo de deformação? Porque o útero e o sangue do homem, o útero da mulher, foram contaminados pelo pecado. Você já viu uma criança de 2, 3 anos, tão lindinha, lindinho, um bebezinho lindo, mas morde as pessoas. Mas mente já. Quem ensinou essa criança a mentir, gente? O Adão que está nele. 3 anos, um filho mentiroso. Você derrubou isso? Não derrubei, mamãe. Quem comeu aquilo que estava? Não sei quem comeu. Quem ensinou esse menino a mentir? O Adão que está nele. Porque no momento que ele saiu do pai e entrou na barriga lindinha da mamãe, começou um processo de deficiência na vida dessa criança. Essa criança começou um processo de deformação. Essa criança começou um processo de amnésia de quem ela era. Você sabe por que, meus irmãos, só com 30 anos o Senhor poderia se apresentar como Salvador da humanidade? Porque Ele demorou 30 anos para lembrar quem Ele era no Pai. Jesus era um homem. Você acha que 3 anos de idade Ele sabia, eu sou o Deus de tudo?
Com 12 anos ele começou a descobrir: não me convém ficar na casa de meu pai. Ou seja, aqueles 30 anos foi um processo de descoberta pessoal dele pelo Espírito Santo. E quando ele fecha os 30 anos, o pai brada do céu, fala algo que ele já sabia que ele era: eu sou o filho amado do meu pai. Ou seja, quando nós entramos nessa vida do reino, nós estamos recobrando a memória de quem nós éramos e havíamos esquecidos, porque quando nós entramos no ventre da nossa mãe, a amnésia se estabeleceu na nossa consciência espiritual. Você nunca parou para se perguntar por que Adão nasce adulto? Porque ele já nasce consciente de quem ele era antes do barro. Adão não começou no barro, ele se manifestou no barro, irmãos. Porque se a vida dele começasse no barro, Deus tinha que sentar com ele para ensinar ele a viver. Mas como ele já existia em Deus, Deus não precisou ensinar ele a viver, porque ele já era uma pessoa viva no seu Pai. Você está entendendo isso, galera? De verdade? Ou seja, então grita o nome do seu irmão e fala assim: fulano de tal, fala o nome dele, fulano de tal. Diga: quando você entrou na barriguinha de mamãe, um processo duro começou na sua vida. Que processo duro, pastor? Você começou a absorver as emoções que não eram suas, mas do seu pai e da sua mãe. Você pegou a carga negativa daquela gravidez indesejada. Você pegou, ainda no ventre, você pegou a carga negativa do contexto onde sua mãe e seu pai estavam vivendo. Você pegou a carga nutricional ruim. Se sua mãe não tinha condições de se alimentar bem, você pegou uma carga nutricional muito negativa. No momento em que você se torna um feto declarado, os problemas começam a acontecer na sua vida. Fale comigo: é a estratégia do pecado para deformar o que eu sou. Fala. Então a criança nasce, 2, 3 anos já mente, 10 anos já quer olhar cenas que não deveria. Já começa a brincar de médico com as meninas. Quem ensinou isso a ele? O Adão que está nele. A criança começa a entrar no processo de deformação e ela nem sabe por que faz aquilo. Porque o pecado produziu na raça humana uma amnésia de quem nós somos. Nos esquecemos de quem nós somos. É por isso que o Espírito Santo veio para nos fazer lembrar de todas as coisas. É por isso que Ele nos deu o Espírito da verdade, para nos guiar a toda a verdade. E nos guiar a toda a verdade é nos fazer voltar para quem nós éramos e havíamos esquecido de quem somos. Olha o que diz o Salmo 139:16. Salmo 139:16. Irmãos, todos os homens da Bíblia que recuperaram sua memória espiritual foram homens que aprenderam a andar com Deus. Olha o que Davi escreveu: os teus olhos viram meu corpo ainda. Ou seja, como eu existia se eu não tinha forma? Como Deus me viu se eu ainda não havia sido formado como um ser humano? Você não nasceu aqui. Você foi mandado para aqui. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Fale comigo: uma história escrita que eu preciso me recordar, as quais em continuação eram formadas quando nem ainda uma delas havia. No momento que você recebe a palavra do Evangelho, levante suas mãos, eu sinto uma carga de liberar essa palavra. No momento que você recebe a palavra do Evangelho, no momento que você está em ambientes proféticos como esse, no momento onde o Espírito Santo tem uma liberdade para ministrar no seu coração, e você se sente mais confiante, mais fortalecido, mais cheio de Deus, não é porque Deus te encheu naquele momento, é porque naquele momento Ele te fez lembrar que você sempre foi cheio nele. O Espírito Santo trabalha na nossa memória espiritual para nos fazer lembrar quem nós somos.
O trabalho dele é: e ele vos fará lembrar todas estas coisas. Que coisa linda, irmãos. Vocês estão entendendo que coisa linda? Talvez você não seja Maria. É por isso que quando nós voltarmos para o céu, vamos receber outra pedrinha branca, que é a nossa carteira original e não a falsa que nos deram aqui. Aqui na terra nos deram uma carteira falsa, mas quando voltar para lá, o Pai vai dizer: não, você nunca foi aquilo, você é isso aqui. Porque nós temos um livro eterno que fala a nosso respeito de quem nós somos nele. E temos que pedir para o Espírito Santo: me recorda quem eu sou. Tem uma música linda que diz assim: desperta em mim tua voz, me faz recordar quem eu sou. Me faz recordar quem eu sou. E nesse processo de sair do vertical para entrar no horizontal, começam as tragédias da nossa vida. Quero usar uma figura bíblica para a gente entrar fundo nisso e logo daqui a pouquinho encerrar. Vocês têm paciência comigo? Até meio-dia está cedo? Você é dos meus, então. Aquela menina, Rebeca, engravidou do seu esposo Isaac, e na sua gravidez começou uma guerra dentro do ventre dela. Os irmãos já brigavam desde o ventre. Por isso que quando Esaú nasce, ele nasce vermelho, de apanhar tanto lá dentro. Brincadeira. Ela já gera aquele filho dentro de um conflito muito grande. As duas crianças. Eu quero que você olhe a figura de Jacó. A figura de Jacó como uma referência da nossa própria vida. Jacó havia sido desenhado por Deus para ser um príncipe na sua geração. Mas os seus pais interpretaram que ele era um enganador. Uma coisa é o que Deus me define, e outra coisa é o que o meu contexto interpreta ao meu respeito. Na hora que aquele rapaz, aquela criança, que aquele bebê sai do ventre da mãe, ele já sai interpretado de algo que Deus não havia dito a respeito dele. Ou seja, o ato dele pegar no calcanhar do irmão, o ato das pessoas verem uma atitude externa errada dele, fez com que as pessoas o definissem por algo que viram de errado dele do lado de fora. Quantas vezes você já viu algum documentário de um pai de família roubar um ovo, roubar uma galinha para dar de comer à família? E a gente sabe, ele roubou? Sim ou não? Mas ele é ladrão? Ele manifestou algo que a sua carência queria, mas ele não era aquilo. E muitos de nós definimos as pessoas pelo que vemos do lado de fora e não sabemos realmente quem elas são aqui dentro. Quando Jacó saiu com a mão no calcanhar do seu irmão, a sua mãe disse: trapaceiro, enganador, Jacó. Algumas pessoas podem dizer que nisso não diz isso, não, mas o nome, a raiz do nome significa enganador. Ou seja, quando a mãe olhou para ele, a mãe disse: é um trapaceiro. E você vê que o processo de deformação na vida dele começou assim que ele foi gerado no ventre da sua mãe. Guerras internas. Você vai ver que ele brigou no ventre com o irmão e viveu a vida toda nessa rixa com o irmão. Um processo de deformação incrível na vida daquele rapaz. Olhe comigo Gênesis capítulo 25, versículo 23. Isso foi o que Deus disse a respeito dele, 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá quem? O mais moço. Qual era a palavra que estava sobre ele? Fale comigo: o governo. Fale principado. A autoridade. Agora, olha o que diz o versículo 25 e 26. Fale comigo forte. O 23 é o plano vertical. Fale forte.
O 25 e o 26 começou um plano horizontal deformado. Olha o que diz o 25 e 26 do capítulo 25. Isso mesmo, irmão. Cumpridos os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele vestido de pelo, e chamaram-lhe o quê? Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrando sua mão no seu calcanhar, pelo qual chamou o seu nome de Jacó. Ou seja, Deus falou: será um príncipe, uma autoridade, um governo que irá me representar. Mas os pais falaram: um trapaceiro, um mentiroso, um enganador. Você está vendo duas identidades diante da vida de uma só pessoa? Vocês estão vendo isso? Duas formas de apresentar quem aquela pessoa é, duas formas de apresentar o caráter daquela pessoa, o ângulo de Deus e o ângulo do homem, o ângulo vertical e o ângulo horizontal. Agora eu pergunto para você: ele se tornou trapaceiro e enganador? Sim. Se tornou ou não se tornou? Sim. Ele tomou a primogenitura do seu irmão em astúcia, esperteza. Como ele tomou a bênção da mão do seu pai, que era para o seu irmão, com mentira. Agora, qual foi a identidade que ele aceitou como realidade na vida dele? O que Deus disse ou o que sua mãe disse? O que a sua mãe disse? Por ele ter aceito a identidade do contexto que produziu sobre ele aquilo que ele era, ele não conseguia ver aquilo que Deus havia dito a respeito dele. Ou seja, para ele se tornou natural mentir, enganar, porque falaram que ele era isso. Ele aceitou essa apresentação de quem ele era e se tornou o que falaram dele. Quando Deus coloca alguém em uma localidade, irmãos, quando Deus coloca alguém em uma família, quando Deus faz você nascer em um lugar específico, não é porque Ele quer que aquele lugar modele você, é porque Ele acredita que você é a semente para transformar aquele lugar. Você pode ter nascido na família mais problemática que for, e você fala: por que eu nasci nessa família problemática? Claro, você nasceu para ser a semente de transformação. Então você não pode acreditar que você nasceu naquele lugar para se tornar aquele lugar. Pelo contrário, você nasceu naquele lugar para fazer Deus se manifestar em você, através de você naquele lugar. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você é uma semente de transformação na terra onde Deus te plantou. Irmãos, o Jean velho vai ficar pequeno do tamanho da glória de Deus nas famílias desse bairro. Famílias que estão entendendo a viver profeticamente, a viver de reino, a viver da glória dele na terra. Temos que ter uma consciência: por que eu nasci nesse lar? Porque eu tinha que essa expressão de Deus lá. Não para me tornar o que eles são. Vocês entendem isso? Não para me tornar o que eles são. Tem que nascer um Abraão na casa de um Terá para mudar a história da família. Tem que nascer um Jesus na casa de um José para acabar com a maldição que estava sobre ele. A família que Deus te plantou é a terra onde Ele quer que você produza o que Ele ainda não tem. A questão é que muitos de nós nos tornamos o que eles são, ou o que eles dizem ao nosso respeito. Se você soubesse o quanto de poder há em você, irmãos. Se você soubesse o quanto de glória há em você. Pastor, porque eu não consigo ver isso? Porque a falsa identidade não deixa você liberar quem realmente você é. Se uma borboleta acredita que ela é uma larva, ela nunca vai voar.
Sua borboleta acredita que ela ainda é uma larva, ela nunca vai voar, mas no dia que ela tem consciência de que ela não é uma larva, que ela é uma borboleta, as asas naturalmente irão bater, irão levar ela pelo vento do Espírito. Enquanto eu não sei o que eu sou uma reserva de poder trancada em mim. O que te impede de manifestar o que Deus colocou em você? É o que você acredita que você é. Agora você entende por que Jesus mudava o nome das pessoas? Agora você entende por que os homens bíblicos mudavam de nome? Porque eles diziam: eu não tenho mais essa identidade. Eu não sou isso que formaram em mim. Eu não sou um pescador de peixes, sou um pescador de almas. Eu não sou um fariseu nascido de fariseus, eu sou um apóstolo menor dos menores. Nós temos que romper com a falsa identidade para manifestar o que Deus já nos deu. Há muito falso construído em nós. E Deus não trabalha em mistura. Ele é um Deus de luz ou trevas. Ele é um Deus de verdade ou mentira. Enquanto o falso não é rompido, o verdadeiro não é manifestado. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O que se faz primeiro? Lança o odre velho fora e apresenta a Deus algo novo, para que Ele enche aquilo com a sua novidade. Precisamos romper com a falsa identidade. E Jacó entendeu isso. A mãe dele falou com ele: você tem que ir embora. Quem você é aqui, se continuar assim, irá morrer. Eu quero falar para você 4 experiências que nós precisamos ter. Quantas experiências? 4 experiências para nós rompermos com a falsa identidade e manifestarmos realmente o que nós somos. Vocês estão preparados para as 4 experiências? A primeira experiência é o caminho do deserto. Que glória a Deus maravilhoso! Vocês deram glória a Deus, dá um glória a Deus tão feliz. A primeira experiência é o caminho do deserto. E por que Deus nos coloca no caminho do deserto? Irmãos, você já viu Deus colocar alguém no deserto e aquela pessoa ter necessidades? Eu já vi a pessoa se colocar e ter, mas Deus não. Deserto não é um lugar de falta de recursos, irmãos. Quando a gente fala de deserto, as pessoas pensam que é falta de recursos, necessidades, não é isso? No deserto tinha pão, tinha água, tinha nuvem, tinha tudo. Sandália, tinha shopping no deserto, roupa crescia, sandália crescia. Você está entendendo? Vamos mudar essa mentalidade. Deserto não é um lugar de necessidade. Porque nenhum pai vê o filho pedindo pão, dará uma serpente no lugar de pão ao filho. Ou pedra, ou peixe, o que for. Deserto não é um lugar de necessidades. Deserto é um lugar onde Deus nos arranca do contexto que nos contaminava, para nos purificar dentro daquilo que Ele é. Deus podia tratar com Israel dentro do Egito? Podia. Mas por que Ele não tratou? Porque aquele era o contexto que alimentava a carnalidade do povo de Israel ali no Egito. Você se lembra na primeira dificuldade que eles passavam, no que é que eles se lembravam? Vou alimentar minha carne, vou voltar para o contexto em que vivia. Deus, Ele teve que tirar aquelas pessoas daquele contexto, porque aquele contexto alimentava a falsa identidade de quem eles achavam que eles eram. Eles eram escravos? Não, eles eram uma nação real. Mas o contexto em que eles viviam empurraram a realidade de que eles eram escravos, e eles não eram escravos. Se você está rompendo com a falsa identidade, se Deus nesse ano de 2021 quer manifestar o tamanho da glória dele em você, o primeiro lugar que o Espírito Santo vai te conduzir é um ambiente aonde tudo aquilo que te contaminava, as pessoas, o contexto, a família, seja o que for, será rompido do contexto da sua vida. Sai da casa do seu pai, sai da sua parentela, sai da casa da sua família e vai para um ambiente que você nem sabe qual é, um contexto novo que eu estou te colocando.
Eu sinto isso no Espírito de verdade, que esse ano de 2021 é um ano onde o Senhor irá nos colocar em contextos virgens e contextos novos, onde o Espírito Santo vai te tomar pela mão e vai te colocar em lugares que você nem tinha noção que poderia ser colocado ali. E você vai dizer: porque Deus me trouxe para esse lugar? É porque Ele está te colocando em um contexto para te purificar da falsa identidade. Eu tenho que tirar você do Egito, porque você não é escravo, você é nação santa, é povo real. O primeiro tratado dele na nossa vida é nos tirar do contexto de mentira em que nós vivíamos. Por isso que às vezes é necessário se ausentar um pouco dos pais, porque eles formaram coisas não tão positivas em você. Por que chega uma idade que os filhos têm que sair de casa? Porque Deus fala assim: até ali eu deixei você cuidar, agora não contamine mais eles, deixa que eu forme aquilo que eles são. Vai, sai. Você já percebeu que filho que fica velho em casa não amadurece? Porque ele não é o que Deus está construindo, ele é aquilo que o pai quer que ele seja. Levante suas mãos a Ele, eu sinto o amor de Deus. Se você está sendo pego pelo Espírito Santo e sendo conduzido em um lugar e você diz: eu me sinto tão sozinho nesse tempo, estou me sentindo tão sozinho, estou me sentindo tão isolado, estou sentindo que pessoas me abandonaram, estou me sentindo tão solitário. O Senhor está dizendo para você: eu estou te colocando em um contexto virgem. Esse contexto alimentou de forma errada quem você é. Você não é isso. Você não é isso. No deserto, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Satanás sabe que a identidade de Deus é formada nos desertos que ele não coloca. É por isso que quando o Espírito Santo levou o Senhor para o deserto, ele falou: eu vou tocar naquilo que Deus está formando nesse lugar. Eu vou tocar na identidade dele. Eu me lembro uma vez, eu era frentista de um posto de gasolina. Acordava 5 horas da manhã para trabalhar, para orar, para depois sair para trabalhar. Eu me lembro que uma vez eu estava num quarto, a gente tinha uma casinha tão simplesinha, e eu me sentia tão sozinho naquele tempo. Eu me sentia tão sozinho naquele tempo, com muita fome de Deus, com muito desejo de crescer no Senhor, mas eu não via pessoas para ser aportes para me ajudar naquele tempo. E uma vez eu me tranquei no quarto e falei: Deus, por que no mundo eu era um cara tão popular, cheio de amigos, e agora com o Senhor eu me sinto tão solitário, eu não tenho nenhum amigo nem para compartilhar minha vida? E o Senhor falou comigo: enquanto você não for o meu amigo, você não será um bom amigo para ninguém. Sabe por que muitas vezes nós entramos em peleja entre os irmãos? Porque são irmãos que querem ser amigos dos outros, sem antes primeiro ser amigo do Pai. E para onde o Senhor me levou, para um lugar, em um contexto de solidão tremenda.
estás me chamando. Tu estás me chamando. Tu estás me chamando. Não resisto a ti. O Espírito Santo encheu o Senhor Jesus, levou ele para o deserto. Ali o Pai estava afirmando a identidade dele. E Satanás, se tu és, ele disse: eu sou tudo aquilo que saiu da boca do meu Pai. Nem só de pão vive o homem. O homem natural te alimenta o Pai natural te alimenta de pão, mas o Pai dos nossos espíritos nos alimenta com a sua realidade. Se você é alguém que está sendo levado a esse lugar de isolamento, Deus está te tirando de um contexto que alimentava o falso eu que habitava em você. A segunda experiência que nós temos que ter para romper com a falsa identidade é que nós seremos levados à falência das nossas próprias forças. Deus irá te levar para um lugar. Como é seu nome, irmã? Da senhora? É? Deus irá te levar para um lugar, Thalita, onde você vai achar que você não tem as respostas, mas Ele te quer nesse lugar para que você aprenda que Ele quer ser a resposta que sai da sua boca. Jacó caminhou pelo deserto. Quando ele não tinha mais força, ele pegou uma pedra e deitou sobre ela. Aquela pedra no original significa uma lápide. Lápide de morto, sabe? Lápide, onde bota o nome do morto. Aquilo era o enterro das forças dele. Até ali ele tinha lutado com aquilo que ele achava que era um mentiroso. E depois que ele passou pelo deserto, um lugar onde não mais alimentava a falsa identidade dele, ele chegou no lugar onde ele viu, para que Deus possa fazer na minha vida o que Ele quer, eu não posso continuar a ser quem eu sou. Eu tenho que morrer. Enquanto Deus não te levar para o ponto zero, Deus não vai construir o que Ele determinou a seu respeito. A matemática dele é diferente. Ele tira para acrescentar, Ele derruba para edificar. Nós temos que ser levados à falência das nossas próprias forças, porque nesse lugar nós vemos que a suficiência que opera em nós não é nossa, mas é dele. Por isso que Paulo disse: eu me alegro nas minhas tribulações. Quem já ouviu isso? Paulo disse: eu me alegro nas minhas tribulações. Por quê? Porque quando eu perdi toda a força, aquela palavra, quando ele disse quando eu estou fraco, aquela palavra fraco significa quando eu sou dado como morto, quando eu não tenho a minha própria suficiência para responder o que eu tenho que responder, a sua graça me basta, porque aí eu sou forte. Levante as suas mãos a Ele nessa manhã. Nesse ambiente de fraqueza em áreas da sua vida, a vida dele irá se revelar a você. Nesse ambiente de fraquezas em áreas da sua vida, a vida dele irá se revelar em você. É necessário que um Lázaro morra em casa para que a ressurreição nasça naquela casa. É necessário que uma mulher fique com febre na casa de Pedro para que o Senhor da febre cure aquilo que está naquela casa. Se a doença não se manifesta, se a fraqueza não se manifesta, a vida ainda continua escondida.
Marta dizia: eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, mas ela sabia como uma teoria, não como uma experiência ainda. Quando nós chegarmos na falência do que nós podemos fazer, no momento que você olhar para o seu esposo e dizer assim: minha vida não pode converter esse homem, o Senhor vai dizer: agora eu vou converter ele. No momento que você olhar para o seu filho e dizer assim: esse menino não vai aceitar Jesus, é um caso perdido, o Senhor vai dizer: agora eu converto o coração dele. Porque quando o caso se perdeu para o homem, agora entra o Senhor de tudo para fazer o que Ele quer. Ele só pode interferir em lugares em que o homem não pode mais influenciar. O que aconteceu com essa casa nessa pandemia? Essa casa podia fazer isso que fez? Porque quando nossas suficiências acabam, a vontade dele se manifesta. A terceira experiência que você tem que ter com ele para romper com a falsa identidade é que no momento que ele dormiu sobre uma pedra, os olhos do seu coração, do seu espírito foram abertos para ver uma escada e o Pai no topo daquela escada. Quando a nossa insuficiência se revela, a plenitude do nosso Pai se manifesta. Como era a escada? O Pai estava no topo, e o que subia e descia da escada? Anjos. Porque no momento que você é dado como morto, é aí que os anjos começam a ser enviados para servir a sua vida. Depois daquele momento, Jacó começou a ver acampamento de anjos, começou a ver um Manaim. Por que ele começou a ver um Manaim, um acampamento de anjos? Porque agora ele entendeu: nada é mais por minha força, tudo aquilo pelo que Deus determinou em minha vida. Eu vejo anjos subindo e descendo daquela escada. A revelação do Pai abre o nosso coração para entender quem nós somos. E o Pai falou lá de cima da escada: eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaac. Ou seja, eu sou o pai dos seus pais. Vocês entendem? É nesse lugar onde nossos olhos se abrem, onde nós vemos essa escada se movimentar, e a gente começa a ver Deus fazer as coisas, não mais nós. Se for você fazendo o que Deus tiver que fazer, você vai se cansar e não vai conseguir. Você sabe por que muitos de nós nos cansamos da fé e nos cansamos de servir a Ele? Porque queremos fazer uma obra que é dele, não é nossa. Existe um conceito muito errado da obra de Deus. Nós não fazemos a obra fazemos a obra para. Porque a obra não pode ser feita por nós, se é dele. Fazemos para Ele, não dele. Vocês entendem? Não dele, para Ele. Não dele. Porque se é dele, se você for fazer, você vai se cansar. Se a obra é dele, se você fizer, você vai perder as energias e as forças. Mas se for para ele, não é você que vai fazer, é ele que vai fazer através de você. Uma quarta experiência, fale comigo. A primeira, caminho pelo deserto. Fale, a falência das minhas forças, a revelação do meu Pai e o meu comprometimento em viver em revelação. Nós temos que ter essas quatro experiências, porque quando elas acabarem, o Senhor vai estar num val esperando a gente passar. E quando nós passarmos nesse val com Ele, não dá tempo para ler o texto, é um texto amplo. Quando nós passarmos nesse val com Ele, Ele vai lutar com o nosso velho homem. O enganador lutou com Deus porque a nossa carne nunca quer morrer. Mas Ele toca na nossa coxa
Ele nos marca com aliança, Ele nos marca no lugar do pacto. Ele desconjunta o velho homem para que o velho homem não saiba mais andar, não é mais senhor da sua vida. E Jacó olha para aquele homem e pede para aquele homem: me abençoe. Ele não estava pedindo coisa, ele já era rico. Ele estava dizendo: deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu ser quem eu sou. Ele falou: então tá bom, agora serás chamado Israel. Qual era a bênção que ele queria? Ele queria ser quem ele era. Ele não queria uma coisa, ele não queria uma casa, um carro. O cara era rico. Ele estava mandando camelos e bois de presente para o irmão que queria matar ele. Ele não estava: Senhor, me dê um dinheiro para pagar uma conta de luz. Não, ele estava: Senhor, me deixa ser quem eu sou. 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 E as escrituras dizem que Deus abençoou ele. Fale comigo: Deus abençoou a ele. Deus autorizou que ele pudesse ser aquilo que nele ele era. Deus autorizou. Já que você quer ser o que eu determinei, eu te habilito, eu te autorizo. Deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu me lembrar de quem eu sou. E Deus volta lá para o começo. Deus olha para ele e diz: tu és um Israel. Tu és um homem que reina como um príncipe de Deus. Não foi isso que Deus havia dito lá no começo, antes da mãe dele dar o nome a ele? Mas olha o processo que ele passou para se tornar o que Deus disse a respeito dele. Nós temos dois caminhos diante de nós. Ou somos o que construíram em nós, ou somos o que Ele determinou sobre nós. Se você quer ser o que Ele determinou sobre você, saiba de uma coisa: vai te custar. Mas não há caminho mais seguro que você deva seguir. No meio do caminho vão ficar algumas coisas. No meio do caminho algumas coisas vão ficar para trás. Mas quando você chegar a manifestar o que você realmente é, você vai dizer: meu Deus, eu não sabia que eu era isso. Com 15 anos de idade eu não sabia falar uma frase inteira. Eu era extremamente gago, medo de público, um menino muito tímido, agressivo ao extremo. E hoje eu entendo que todas as áreas em que Deus quer te fazer a expressão dEle serão as áreas que você vai ser mais deformado, para que você não acredita que tem algo de Deus ali. Vocês entendem? Um toque que eu quero dar para vocês: na área de mais deficiência da sua vida, há algo de Deus precioso escondido ali. E no dia que você descobrir o que tem ali naquele lugar, você vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi vivendo aquilo que eu não era. Não quero tomar muito tempo de vocês. Eu queria de verdade fazer uma oração específica. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e você sente que aquilo que você é e a vida que você vive não está de acordo com o que Deus falou ao seu respeito, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Eu queria pedir também para os pastores, os profetas da casa, vamos orar pelo povo. Há um mover do Espírito aqui. Os apóstolos me liberam, apóstolos? A gente pode impor as mãos? Pode? Queria chamar todos os pastores da casa, os intercessores, todos vocês. Vamos orar por eles. Vamos impor as mãos. Existe algo do Senhor aqui. Existe
Existe algo do Senhor aqui. O Senhor está começando uma história linda na sua vida, moça. E você vai contar isso para o mundo ouvir. As marcas que você tem são testemunhos vivos do grande amor que Deus tem por você. Isso vai ter que ser contado. Isso vai ser usado por você. Essa sua história vai ter que ser contada. Vamos orar por eles. Cadê os pastores? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ministrar uma canção. Deixa o Espírito ministrar no coração de vocês. Vamos ministrar uma canção. Aleluia. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a Minha realidade. Eu pertenço a ti. Oh. Abba, eu pertenço a ti. Meu Pai, nessa manhã há tantas vidas aqui representadas. Há tantas vidas aqui representadas. E o Senhor conhece cada uma delas pelo seu nome. E o Senhor gerou cada uma delas em seu mais íntimo coração. Pai, nós queremos declarar que toda mentira a respeito delas, a falsa identidade a respeito delas, a falsa construção nelas, é absorvida pela revelação da sua pessoa. Não importa quanto tempo foi perdido, não importa quanto tempo ficou para trás, o Senhor acelera os anos, acelera os passos, acelera os processos. Não importa quanto tempo Satanás roubou, não importa, não importa, não importa. Ele acelera os processos, Ele faz tudo novo outra vez. Oramos, Pai. Oramos, oramos. Cadê os pastores? Vamos impor as mãos sobre todos. Vamos impor as mãos sobre todos. Declaramos sobre a vida de cada um deles. Declaramos todo espírito de mentira, todo espírito de fortaleza mental enganosa, toda mentira que Satanás falou a seu respeito. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não será um errante, não será um vagabundo como falaram. O Senhor absorve a mentira. O Senhor absorve a mentira, absorve a mentira, absorve a mentira. Nós declaramos saúde, 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 saúde. Declaramos saúde, absorção de quem realmente eles são, Senhor. Absorção da sua realidade, da sua realidade, da sua realidade, da sua realidade, da sua realidade. Todo espírito de carência, nós repreendemos todo espírito de carência.
Declaramos a revelação plena do seu amor ao coração do seu filho. A revelação plena do seu amor. Aleluia, aleluia. Vamos levantar a nossa adoração, vamos levantar a nossa adoração, vamos levantar a nossa adoração. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Estás profundo, estás mais perto. Seu abraço é perto, seu abraço é perto. Seu abraço, seu abraço, seu abraço. Espírito do consolo, seu abraço, seu abraço, oh, seu abraço, E comovido pelo teu amor, pelo teu amor, Senhor, amado da minha alma, amado da minha alma. há muito a ser feito, papai. Há muito a ser feito, papai. Estamos dispostos. Há muito a ser feito, pai. Essa casa está entrando numa dimensão de entendimento muito claro. Eu sinto clareza nesse ambiente. Que essa clareza alcance o entendimento de cada filho dessa casa. Porque quando nós recuperamos a memória de quem nós somos, será muito mais fácil fazer o que fomos chamados a fazer. Todos os ministérios enterrados, Pai, dons abandonados, que o Senhor traga à superfície outra vez, mais uma vez, outra vez, mais uma vez. Olhe para mim, vocês. Vocês nasceram nessa geração porque há muito de Deus a ser feito nela. Se o Senhor deu vida a vocês até hoje, é porque há muito de Deus a ser feito através de vocês. Há uma palavrinha que Satanás vai falando na mente de vocês, que você não vai conseguir, que você é fraco, é mentira. Um pai poderoso não pode dar luz a um filho fracassado. Você tem a genética que ele tem, você tem a natureza que ele tem. E um pai poderoso não pode dar luz a um filho fracassado. Que o Espírito Santo ministre em vocês. Que o Espírito Santo ministre em vocês.
Deus abençoe. Obrigado, gente.